vivia reclamando. O povo vivia murmurando. E aí, se você olhar essa história, o povo não podia faltar nada para eles, que eles começavam a choramingar. E naquele dia, o povo queria água. E eles estavam em um deserto. E eles começam a reclamar. Moisés, a gente quer água. Para que você foi tirar a gente do Egito? Vai deixar a gente morrer de sede aqui no deserto? E aí Moisés, toda vez que o povo reclamava, Moisés ia diante de Deus e falava: Deus, o povo quer água. E aí Deus dava um comando. Tudo que o povo pedia, tudo que o povo reclamava, Moisés ia diante de Deus e Deus falava o que Moisés tinha que fazer. Neste dia, Deus fala para Moisés: Moisés, vá lá, reúna todo o povo perto da rocha e fale à rocha. Porém, antes disso acontecer, antes dessa história em Números, aconteceu uma história muito parecida em Êxodo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 5 ao 6, o povo mais uma vez está reclamando e pedindo água. E Moisés vai diante de Deus, como ele sempre fazia, e Deus diz: reúna o povo e fere a rocha, irá sair água. Pegue a sua vara e fere a rocha. Moisés se reúne o povo, pega a vara e fere a rocha, e sai água. Mas quando chega em Números, Moisés já tinha andado um bom tempo com o povo. E ele já estava cansado. Cansado do tanto que aquele povo reclamava e não conseguia ver. Deus fazia e o povo reclamava. O povo muito parecido com a gente, sabe? Você já imaginou o tanto de coisa que Deus faz na sua vida e você reclama? O tanto de milagres que Deus faz na sua vida, mas você consegue reclamar pelaquilo que Ele não fez ainda? Porque Ele sempre faz. Mas ainda quando a gente passa por um momento de necessidade, a gente vira o povo do deserto muito fácil, muito rápido. E Moisés cansou daquele povo. Quando chega em Números, Moisés vai diante de Deus e fala: Deus, o povo está mais uma vez querendo água. E aí o comando de Deus para Moisés não é mais para ferir a rocha, é fale a rocha. Primeiro erro que Moisés comete, ele reúne o povo. E sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele fala ao povo: seus bandos de rebelde, é água que vocês estão querendo? E aí ele pega a vara e bate na rocha. Ele bate uma vez, não sai água. Ele bate de novo, e então sai água. Mas aí, Deus chama Moisés e fala: porque você não confia em mim, porque você perdeu o seu foco e olhou para o povo, e não me obedeceu, não fez aquilo que eu te ordenei, você não entra em Canaã. Queridos, nós temos que aprender a comandar o nosso foco. Porque são muitas coisas e muitas pessoas que vão querer fazer você perder o seu foco. Às vezes, é o cansaço. Temos que ter cuidado com o nível de cansaço, de exaustão que nós estamos. Porque às vezes ali é o cansaço, as pessoas à nossa volta, elas vão fazer você fazer aquilo que Deus não mandou. Deus disse: ignora o povo, junta eles, mas não fala nada com eles, ignora eles, fale a rocha. A rocha, querido, quem é a nossa rocha? Jesus. O que Moisés fez? Não ignorou o povo, falou ao povo e feriu Jesus. Quantas vezes, porque você perde o foco diante das pessoas, diante das situações, você fala às pessoas e fere a rocha. Quantas vezes você tem ferido a rocha porque você foca demais na vida dos outros?
Quantas vezes você deixa de participar na sua igreja porque você está focado na vida do outro? Quantas vezes você falta aos cultos porque você está focado na vida do outro? Quantas vezes você não consegue exercer o seu ministério porque você acha que fulano e fulano não está exercendo o dele bem? E você quer questionar os ministérios dos outros, o que o outro faz. Querido, o seu problema é seu, o do outro é do outro. Mas não, a gente quer focar na vida do outro. A gente quer olhar e quer consertar tudo como se a gente fosse o bonzão. E o que Moisés estava fazendo ali, quando ele disse para o povo, seus bandos de rebelde, e acertando a rocha, sendo igual ao povo. Fazendo a mesma coisa que o povo, sendo um rebelde. Fazendo aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer. Se misturando com as pessoas que ele até então olhava e dizia, vocês, que é isso? O povo complicado. Ele desceu do lugar dele e se misturou com aquele povo. Se tornou como aquele povo. Toda vez que você foca na vida das pessoas, toda vez que você foca naquilo que não é para você focar, que não é a rocha, que não é o comando de Deus para a sua vida, você vai se perder. Você vai se tornar um rebelde, você vai misturar com aquelas pessoas que você mais acha que é o problema. Você se torna igual a elas ou pior do que elas. Moisés, um homem fantástico, mas que não conseguiu ter um comando sobre ele, sobre o foco dele. Não conseguiu ter o comando de olhar e falar, separar, esse povo é terrível, mas eu vou colocar esse povo aqui, e eu vou olhar para a cruz e eu vou obedecer a Jesus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu não estou aqui para olhar as pessoas. Quantas vezes você deixa de fazer a vontade de Deus? Porque você está olhando um e outro. Quantas coisas você poderia fazer a mais e você não faz porque o outro não faz? Quantas coisas você poderia se destacar, você poderia ser bênção? Quantas coisas você poderia melhorar e você não melhora porque o seu foco está no lugar errado? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu achei tão engraçado porque Moisés desobedeceu a Deus. Deus falou, fale a rocha, e ele bateu na rocha, feriu a rocha. Mas saiu água, não saiu? Por que será que saiu? Já se perguntou por quê? Desobediente, né? Não era para ter saído. Deus mandou ele falar. Por que ele tocou na rocha? Querido, eu não sei por que naquele dia Deus permitiu. Eu só sei que tem muita gente que acha que está tendo bênção porque está saindo água da rocha com atitudes de rebeldia. Tem muita gente rebelde contando milagres, porque saiu água da rocha. Saiu. Mesmo Moisés na rebeldia. Mesmo Moisés não fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Saiu. E às vezes você está aqui, felizinho, sabendo que você é rebelde, sabendo que você está fazendo coisa errada, mas contando milagre, contando bênção, contando que está saindo água da rocha. Mas você não vai poder contar que entrou em Canaã. Porque para entrar em Canaã, tem que ser obediente a Deus. Você não vai entrar em Canaã. A água da rocha talvez você consiga tirar espancando ela. Mas entrar em Canaã é um povo escolhido, seleto e obediente, e que teme a Deus. Então, por isso, você não pode perder o seu foco. Se o seu foco for arrancar a água da rocha de qualquer jeito, independente de como for a forma, você pode ter vários jeitos, uma britadeira, uma furadeira, você faz do jeito que você quiser, e talvez você consiga. Mas a questão é, Canaã você não entra. Porque Canaã é para um povo seleto. É a nossa terra prometida. Quem quer chegar em Canaã? O lugar que Deus tem preparado para nós. Essa história daqui, lá de Êxodo, ela se repete em nossas vidas hoje. Nós somos o povo de Israel, tentando ser livre das mãos e das garras de Satanás, que nós estamos num lugar que não nos pertence, e a caminho de Canaã,
que é o lugar que Deus está preparando para nós. Neste caminho, existe um processo. Do Egito a Canaã, existe um processo. E muitos, por perderem o foco, Moisés ele tinha um propósito. Ele foi chamado com um objetivo. Mas na Iara, Moisés foi para o céu. Diz que nem o corpo dele foi encontrado, porque o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Ninguém encontrou o corpo de Moisés. Foi. Mas o propósito de Moisés era levar o povo a Canaã. E ele não conseguiu chegar, não conseguiu cumprir. Ele foi até a metade. Muitas das vezes, você não consegue ir além. Você não consegue chegar no seu propósito, nem na sua meta. Porque você perde o foco no meio do caminho e você morre no processo. O processo é longo, querido. Já faz mais de 2000 anos que nós estamos nesse processo. O povo do Egito andou 40 anos. E nós estamos caminhando há mais de 2000 anos neste processo. Não é fácil. Se você perder o seu foco, você vai ficar pelo meio do caminho. Mas, gente, Moisés era fantástico, era. E às vezes você vai fazer muitas coisas boas na sua vida. Vai ser fantástico em muitas coisas. Se você ficar olhando para as pessoas, perdendo o foco, perdendo a direção que Deus te deu, desobedecendo a voz de Deus, você vai morrer no meio do caminho. E não se engane, porque você está tirando água da pedra. Porque às vezes está caindo o pão do céu. Se for por atitude de rebeldia, você não está prosperando, você não está vencendo. Uma hora vai chegar a conta para você e Deus vai dizer, tudo bem, você tirou a água da rocha, mas em Canaã você não entra. Olha para você ver que decepção. Um dia, e ele disse que ele era manso, tadinho, devia ser mesmo para aguentar aquele povo. Manso, calmo, mas foi andando com o povo desde o início, desde lá do Egito, ele já estava cansado. Em números, ele conseguiu cumprir direitinho. Em números não, desculpa, em Êxodo ele conseguiu cumprir direitinho. Mas em números já tinha passado muita coisa. O nosso problema, o nosso maior desafiador é o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais coisas acontecem, mais cansado a gente fica. E mais sujeito a nos perder, nós vamos ficar. Mais sujeito a perder o foco, nós vamos ficar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Aprenda a comandar o seu foco. Não perca o foco, meu querido. A segunda coisa que eu quero falar é que nós temos que ser uma autarquia. Aprender a comandar as nossas atitudes. E aí eu falo para vocês sobre a história de um outro homem também, fantástico na Bíblia. Só pessoa top aqui hoje. Mas, por que nós temos que aprender a comandar as nossas atitudes? As nossas atitudes, elas nos colocam, às vezes, em muitas enrascadas. E, para Moisés, eu falei para vocês, cuidado com o cansaço. Cuidado com a fadiga, cuidado quando você estiver assim, né? Faltando uma gota d'água, porque isso aí vai te fazer perder o foco. E aqui, nessa história, eu falo para você, cuidado com as vitórias. E essa história está lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11. E é a história do nosso querido, digníssimo rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem fantástico. Mas, em 2 Samuel, no capítulo 11, Davi, ele se perde e não consegue comandar, controlar as suas atitudes. E por que eu falei para você cuidado com as vitórias? Davi era um homem que andava juntinho de Deus. Israel, ele continuava sendo aquele povo que
Cada hora se perdia um pouco. Mas Davi conseguiu em seu reinado trazer a presença de Deus e obedecia a Deus e cumpria a vontade de Deus. Então Israel passou a ter grandes vitórias, porque Deus era com Davi, Deus abençoava Davi em sua jornada e em todo o seu reinado Deus estava com Davi. Então Israel estava vencendo. Olha que coisa maravilhosa. Só que quando nós passamos por momentos de vitórias em nossas vidas, infelizmente, a nossa tendência é baixar a guarda. Quando está tudo bem, quando está ruim, não. Quando o capeta está lá, você está sabendo que o capeta está levantando, a gente vai e começa. E ora, e faz jejum, e busca a Deus, e levanta de madrugada, e chama a igreja, e vem na oração, e vem no culto, e não falta. E ó, todo mundo guerreando, e põe todo irmão ora para mim, irmão ora para mim. E faz projeto Daniel, e faz 40 de Jesus, e faz tudo. Quando nós estamos em situação de guerra, nós nos levantamos e começamos a guerrear. Mas quando as coisas estão indo muito bem em nossas vidas, está tudo tranquilo, a nossa tendência é baixar a guarda. E aí, Davi baixou a guarda. Como eles estavam tendo grandes vitórias, teve uma guerra e ele fez o quê? Ficou em casa. Falou, vocês já estão bem demais, Deus está com a gente, pode ir vocês, eu vou ficar aqui. E o pessoal dele, os soldados dele, foram guerrear. E Davi ficou em casa. Tirou uma soneca à tarde, acordou e falou, vou passear. Sabe que tem tanto tempo que eu moro nesse palácio, eu nunca tive tempo de apreciar as belezas desse palácio. Acho que eu não conheço todos os quartos que tem aqui, não. Vou dar uma voltinha, vou andar pelo palácio, vou conhecer o meu palácio um pouco. Que quando nós ficamos sem ter muito o que fazer, a gente começa a inventar coisas. E aí Davi começa a inventar. E no que ele passeia pelo palácio, ele vai no terraço e avista uma mulher. Lá de cima, ele avista uma mulher tomando banho. E aí, ele chama um dos seus servos e fala, não sei assoviar, alguém assovia aí? Fio. Quem é aquela deusa? E aí, o servo diz, olha, essa mulher, Davi, é Batseba, mulher de Urias, um dos seus comandantes de exército, um dos seus oficiais, um dos seus caras. Davi ignora essa informação, porque muitas das vezes nós sabemos que estamos tendo atitudes erradas, mas a gente ignora. Muitas das vezes o Espírito Santo fala para você, você está mexendo em coisa que não é para você mexer. Você está fazendo coisa que não é para você fazer. Isso que você quer fazer é caminho de morte. E nós, sem ter autarquia sobre as nossas atitudes, chama lá para mim. Ignorou toda a informação que ele tinha. E Davi, como rei, naquela época, ele podia ter a mulher que ele quisesse, desde que ela não fosse casada com outra pessoa, né? Podia ter um harém de mulheres lá que serviam ao rei, naquela época, né? Graças a Deus que essa fase passou, né? Que criatividade, nada a ver uma coisa dessa. Ainda bem que mudou. Deve ter mudado depois dessa confusão de Davi, viu que não dava muito certo. E aí, a mulher vem, ela tem que obedecer, se deita com o rei. Ótimo. Acabou. Um dia e tal, passou, acabou, foi só uma vez, ninguém vai saber mesmo. Quantas atitudes que nós temos e nós achamos que está tudo bem? Que passou. Você faz e acha que ninguém vai saber. Você apronta e acha que ninguém vai te descobrir. Acabou. Não.
Chega. Vai embora para sua casa, mulher, e eu vou seguir a minha vida. Começou a seguir a vida dele, como se nada tivesse acontecido. E recebe um recado da mulher. Estou grávida. Como que ela está grávida se o marido dela não estava em casa? Se o marido dela estava na guerra? E aí, por Davi não ter controle, não ter comando sobre as suas atitudes, ele começa a se enfiar. William Shakespeare fala que ou você controla os seus atos, ou eles te controlarão. E os atos de Davi agora começam a controlar Davi. Davi perde todo o comando de si. E agora ele começa a ser controlado pela situação que ele causou. Aí ele começa a dar um jeitinho na situação, porque nós somos assim. Quando nós temos atitudes erradas e a coisa começa a ficar feia para o nosso lado, ao invés da gente ir lá e consertar de uma vez e cortar o mal pela raiz e falar, errei. Urias, vem cá. Eu errei. Fiz uma coisa. O que Urias ia fazer contra o rei, gente? Nada. O que Urias tinha de poder para fazer contra o rei? Nada. Urias, eu fiz uma coisa errada aí, agora, cara, não devia ter feito. Sua mulher está grávida, mas eu vou te dar um pedaço do meu reino aqui, ó. Vocês podem ficar aqui. Urias não ia ter escolha. Mas aí Davi começa a se perder no meio das atitudes dele. E aí a primeira coisa que ele começa a fazer é tentar tapear a situação. Quantas vezes nós tentamos tapear as situações? A esconder. Já viu? Quando começa a ter muita goteira numa casa, rachadura, a gente começa a tentar tapear, né? Vai tacando umas massas assim, aí daqui a pouco o trem abre de novo. Vai pôr nos baldezinhos, aí o sol vai embora, acabou, não tem mais nada. Quando vem a chuva, o trem pinga de novo. Só tapeando. Ele começa a tentar um jeito de Urias dormir com a esposa para que o filho seja de Urias. Mas Urias era um cara top, fiel ao rei, falou, rei, nós estamos em guerra, jamais eu vou para minha casa dormir com a minha esposa, jamais. Eu vou ficar aqui acampando até a guerra passar. E aí Davi fala, não vai ter jeito não. O cara não quer ir embora. Eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei dar uma chance para ele. Vocês viram, mandei ele embora, embebedei ele para ele ir embora, mas nem assim ele quis ir. O que Davi faz? Mata Urias, colocando ele à frente da batalha para que ele morresse. E aí, essa parte é fantástica. Urias morreu, ô dó, gente. Que isso? Vou deixar a esposa dele viúva, não. Porque a gente sabe que naquele tempo, uma mulher viúva, ela sofria muito, era muito difícil para ela. Davi pega a esposa de Urias, olha que boa ação. Como esposa dele, ele morreu. Mas você não vai ficar desamparado. Urias foi, olha, do peito. Urias está aqui, ó. Morreu como guerreiro, defendendo a nossa nação. Vem para cá, Betseba. Tem muita gente tendo atitudes ruins, disfarçada de boas atitudes. Fingindo que está fazendo coisa boa com intenções erradas. Para tapear. E às vezes, para um, para outro, pode até passar. Gente, o rei é demais. Olha como que ele considerava Urias. Agora está aí cuidando da mulher dele. Mas isso teve um resultado para a vida de Davi, que eu posso dizer para vocês assim, perdi a palavra, viu? Desastroso. Davi não deixou de ser o melhor rei que Israel teve. Deus disse que não haveria outro rei como Davi. E não houve. Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Não deixou. Mas as atitudes de Davi trouxeram consequências graves na família dele. E eu quero te dizer, o que vale perder a sua família? Imagina Davi. Qual que é o preço que ele pagou? Um filho de Davi violenta a sua própria irmã. E o filho de Batseba
morre. O filho de Davi. Davi, quando o menino adoece, Davi vai diante de Deus, rasga suas roupas, chora, pede perdão, conserta. Deus perdoou? Perdoou ou não? Perdoou. Mas o filho morreu? Morreu. Deus vai te perdoar? Vai. Mas tem coisa na sua vida que você vai perder? Vai. E às vezes, querido, Deus não faz hoje tão forte como antigamente de morrer fisicamente. Em alguns casos ele ainda faz. Mas ainda a gente não vê muito. Acho que é por isso que as pessoas não acreditam tanto. Mas às vezes seus filhos estão mortos. Dentro de casa você não consegue atingir o coração deles. Já morreu há muito tempo. Às vezes a sua família está tão desestruturada, está tão morta, você já perdeu o controle há muito tempo. Porque não aprendeu a comandar as suas atitudes. Tem atitude que você vai ter que vai trazer consequências para a sua vida toda. Um momento de alegria ali de Davi trouxe consequências amargas. E ele foi avisado. Quantas coisas Deus avisa para você não fazer, para você mudar, para você ser transformado, para você tomar postura, para você tomar posição. E você tem ignorado. Eu vou pedir perdão para Deus. Ele vai te perdoar. Ele te ama, Ele nos ama. Vai te perdoar quantas vezes você quiser. Mas as consequências são inevitáveis. O seu plantar é a opção. Davi tinha a opção de falar, que é isso? Não, quero isso não. Arrumar encrenca para mim não, gente. Vamos embora daqui. Me tira desse terraço, me amarra. Vou lá tomar um banho gelado para passar. Né? Poderia. Ao contrário disso, ele ignorou. E essa atitude dele trouxe uma destruição. Eu acho que se Davi pudesse escolher entre ser o melhor rei que Israel já teve e ter a sua família restituída, reconstruída, que Deus tirasse todo esse mal que aconteceu, eu acho que ele iria optar pela restituição da família dele. O preço que ele pagou foi alto demais. Qual que é o preço que você vai pagar? Pelas suas atitudes, por você não conseguir se comandar. Por você ter atitudes que desagradam o coração de Deus. Qual que é o preço? O que vai morrer na sua vida? O que você vai perder para você aprender a ter compromisso com Deus? É o filho? É o casamento? O que você vai perder? É o seu emprego que você vai ter que perder para você mudar as suas atitudes? E, por último, como autarquias, precisamos aprender a comandar as nossas decisões. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Na Bíblia, em uma das cartas que Deus escreve às 7 igrejas, Deus fala a uma delas, olha, quem dera que vocês fossem quente ou frio, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Querido, é muito fácil nós, cristãos, dentro da igreja, nos tornarmos mornos. Muito fácil. E a gente faz isso até sem perceber. Às vezes a gente está achando que está quente e não está. Está morno. Sabe?
mais ou menos. Você vem nos cultos, você participa dos projetos, você participa dos programas, de tudo que tem. O pastor fala, vamos participar disso, você levanta a mão e participa, mas é morno. Não sentiu, não foi envolvido por Deus, é morno. E a falta de decisão é que faz a gente ser assim. Nós temos que aprender e decidir o que... Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você quer? É uma pergunta tão fácil. O que você quer? Mas tão difícil de responder. Eu te pergunto nesta noite, você quer Jesus? Viu como é que a gente está amor? Você quer Jesus? Amém. Tá, você quer Jesus. Então por que você consegue desanimar por qualquer coisa? Por que você consegue abrir mão dele por qualquer coisa? Por que você para no meio do caminho? Porque se você quer Jesus, por que qualquer coisa te tira da presença dele? Por quê? Porque você ainda não aprendeu a comandar as suas decisões. E em 2 Coríntios, a gente vai aprender uma coisa fantástica com o nosso queridíssimo apóstolo Paulo, chiquerésimo, homem fantástico. Falei que a gente só ia falar de gente top nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isto, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Este cara top, chamado Paulo, passou por uma situação muito parecida com todos nós. Vivenciou a experiência de ter um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Alguém aqui já... Um espinho já enfiou assim na sua mão? É bom, não é? Não. O trem, ele dói. Mas ele não dói tanto assim. Mas ele incomoda muito. E enquanto você não tira, você fica assim, ó. Passa na mão onde que está. Você não consegue esquecer do negócio. O trem é terrível. Enquanto você não pega lá uma agulhinha, alguém pega e tira aquele trem para você ficar livre dele, você não sossega. Um espinho na carne é tudo aquilo que traz para a gente chateações, que nos incomoda, que é ruim. Quem aqui já passou por uma situação que te incomodou, que foi ruim para você? Só a Claudinha. O resto ninguém nunca passou. Que bom. Se não passou ainda, vai passar. Porque sempre vai passar. Não adianta. Tem uma frase que diz assim, se você está feliz, se você está triste, não se preocupe, porque vai passar. E se você está feliz, não se preocupe, porque também vai passar. E aí, Paulo, ele olha aquela situação, aquele problema, e às vezes a gente olha os nossos problemas e as coisas que estão nos afligindo, nos incomodando. E o que a gente faz? Pelo menos os cristãos deveriam fazer? A gente ora ao Senhor. E Paulo, ele fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que Deus tirasse o espinho da carne dele. Que Deus resolvesse esse problema para ele.
Eu não sei contra vocês, mas quando eu estou em situações de apuro, eu não sei orar muito bem. Eu fico nervosa, eu fico agitada. E a única coisa que eu sei fazer é assim: por favor, Deus, por favor, por favor, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Minha oração é assim o tempo inteiro: me ajuda, por favor, por favor. Não consigo nem falar no que é que eu quero ajuda, não. Por favor, por favor, por favor. E é tão bom quando a gente ora: por favor, Deus, por favor, por favor, por favor. E Deus faz, não é? É tão bom quando a gente clama, e a gente ora, e a gente chora, e a gente pede por favor, e Ele: tá bom, faço, eu faço. Nossa, dá aquele alívio. O coração da gente transborda quando a gente vê o que Deus fez. Mas com Paulo não foi assim. Ele orou 3 vezes, e ele oraria muito mais se na terceira vez Deus não tivesse dito a ele: Paulo, não adianta orar. Eu não vou tirar. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que eu quero falar sobre comandar decisão com este versículo? Paulo, ele tinha certeza de uma coisa: que ele queria Jesus. Ele tinha certeza disso. E nós não temos tanta certeza assim. Quando a gente ora e fala: por favor, por favor, por favor. Se Deus te falar: não, eu não vou fazer. A minha graça te basta. Quem já ouviu o testemunho da Estila? Poxa vida, hein? Diz ela que ela orava e falava: Deus, tem tanta gente orando pelo meu filho. Essas pessoas vão desmotivar. Essas pessoas vão deixar de acreditar no Senhor, porque está todo mundo clamando por Ele. E aí o pastor Silas, ele é irmão da pastora Júlia, vocês sabiam, né? É parente. Eles ainda não descobriram, porque tem aquele lance do pai e tudo, mas é parente sim. O DNA fala. Chegou com aquela calma no hospital e disse: Estila, Deus não precisa que ninguém defenda a reputação dele. Não adianta você querer. Se Deus quiser levar o Mateus, Ele vai levar. E a única coisa que restou para Estila foi cantar: o milagre sou eu. Porque o milagre no Mateus de restauração da saúde não aconteceu. Quando nós decidimos servir a Jesus, nós temos que saber ouvir os nãos dele também. É muito bom quando a gente ora e ele fala: eu vou fazer. Mas e quando ele fala: a minha graça te basta? Não basta não, Deus. Eu sinto muito, mas não basta. Eu queria era isso. A sua graça não basta para mim. Quando você ora e pede a Deus um emprego, ou pede a restituição de uma saúde, e Ele não faz, a graça dele te basta? Paulo aprendeu a comandar as suas decisões, e independente do que Deus dissesse para ele, ele não largaria Jesus. E você? Você larga Jesus? Qual que é o seu limite de fé, de adoração, de servir a Deus? Que se chegar nele, a graça já não te basta mais. E aí, Paulo muito doidão, assim, muito decidido de uma forma impressionante. Olha o que o cara fala. Ele não questiona. Deus só fala isso: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz assim: portanto, já que ele não vai fazer mesmo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Pensa, querido, você conseguir se alegrar ainda mais naquilo que dói em você, naquilo que você queria que Deus fizesse e Ele não fez.
Que nível de relacionamento? E aí, ele continua. Por isto, por amor de Cristo, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Você já pensou se alegrar nas necessidades? É bom alegrar a bonança, né? É bom alegrar quando a mesa está cheia, está tudo cheio, você está empregado, as contas estão tudo pagas. Como é bom se alegrar. Mas Paulo não, eu me regozijo nas necessidades. Eu me regozijo nas perseguições. Quem gosta de ser perseguido, hein? Paulo se alegrava nas perseguições. Nas angústias. Que é isso? Como assim? Pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Fantástico, né? Decisão. Você acha que é fácil? Se alegrar na angústia? Se alegrar na perseguição? Você acha que é fácil se alegrar nas necessidades? Tem gente que não consegue se alegrar nem nas partes boas, quem dirá nas partes ruins? Nem quando as coisas estão boas para o seu lado, tem hora que você consegue agradecer. Olha para você ver. Olha quantas famílias tão pertinho de nós perderam tudo. Você está bem, sua família está bem, sua casa está bem. Mas tem gente que não podia vir no culto de manhã porque não pode ceiar. Tem gente que não veio no culto de manhã. Sabe lá Deus por quê? Você não consegue se alegrar nem quando você está bem. Quem dirá como Paulo? Porque você ainda não se decidiu. A sua decisão está oscilando. Uma hora você quer Jesus, outra hora você não quer Jesus. Depende do que ele faz, depende do momento, depende de como você está. Por isso que nós estamos todo mundo morno. Não aqueceu. Não aqueceu. Você sabe da sua vida melhor do que ninguém. Como que você está? Se Deus disser para você, a minha graça te basta, vai bastar? Você consegue dizer para Ele, eis-me aqui? Senhor, irei contigo onde quer que fores. O teu chamado, tem muitos chamados aqui engavetados. Você pode fazer mais, mas você não faz. Vai levar para o inferno os seus chamados, querido? Vai pôr no caixão os seus chamados? Vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer, Maria de Fátima, eis-me aqui, Senhor. Mostre-me tuas mãos. Eu não posso porque as minhas mãos estão vazias. Um exemplo. O Senhor me deu capacidade de fazer, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter sido melhor, mas eu fiquei sem foco, olhando para a vida do outro. Eu me perdi. Eu fiquei tendo atitudes erradas, não consegui comandar as minhas atitudes, eu me perdi, e agora os meus chamados estão engavetados, eu não posso te apresentar, eu não consegui apresentar nada para o Senhor. Você pode fazer mais, você pode ir além, mas você tem parado no meio do caminho, porque você tem perdido o foco, porque você tem perdido a decisão, você não decidiu por Jesus. Talvez você decidiu pela Eliuenai, talvez você até decidiu pelos seus pastores, mas ainda não decidiu por Jesus, porque quando você decide por Jesus, eis-me aqui, o teu chamado eu vou cumprir na alegria ou na dor. Cada vez que eu quiser, que eu chorar, ou quiser me desanimar, o teu Espírito que vai me consolar. E se é na fraqueza do meu ser, manifesta o teu poder em mim. As minhas fraquezas vão virar testemunhos. As minhas perseguições vão virar testemunhos. As minhas dificuldades vão virar testemunhos. A minha angústia vai virar testemunho. Sabe por que não vira? Porque você não decidiu. A graça do Senhor não te basta. Querido, se você olhar a sua vida no geral, você vai ver que vai ter várias áreas na sua vida que você vai ter que aprender a ser uma autarquia.
E esquece isso. Deus não... Ai, aceitei Jesus, toma, Senhor, o controle da minha vida. Ele não pega controle da vida de ninguém. Espírito Santo não comanda a vida de ninguém. Nós não somos fantoches. Ele é o seu auxiliador. Você quer ir além? É a sua responsabilidade. Você é uma autarquia. Comande-se a si mesmo. Organize-se a si mesmo. Controle-se a si mesmo. Se está sem foco, comece a comandar o seu foco. Para de olhar para a vida do outro. Todos nós somos falhos, inclusive você. Olha para a sua vida, foca em você e foca em Deus. Para de falar para a multidão, fale a rocha. Pare de falar à multidão. Aprenda a comandar as suas atitudes. Seja responsável por elas. Saiba que cada atitude que você tem, você é livre para fazer, mas também você vai colher o resultado delas. E por último, decida nessa noite. Diz para Ele, Senhor, eis-me aqui. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça nessa noite. A tua luz acendeu meu coração. Faça dessa canção uma oração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça, amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração. E eu pude Você consegue ver a presença de Deus? Escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Você consegue declarar? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser
sei que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. E enquanto o louvor vai cantar mais uma vez esse refrão, que você fale para o Senhor: Senhor, eu quero decidir. Eu quero ir contigo de verdade. Eu estou indo pelo meio do caminho, eu estou ficando meio perdido, eu estou sem foco. Mas eu quero ir. Eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. Eu quero cumprir a tua vontade. Eis-me aqui. Amém? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda honra, toda vitória, eu sei, pertence a ti. É verdade, Senhor. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É verdade, Senhor, é verdade. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, igreja. Toda vitória, eu sei, pertence a ti. Somente a ti, Senhor. Toda honra, todo louvor entrego a ti. Pai, carabaxela, manaralabaxa, cantara, Sem ti não estaria aqui. É verdade, Senhor, é verdade. Pai, nós queremos te agradecer pela tua tão doce presença nesse lugar, nas nossas vidas. Somos um povo privilegiado, ó Deus, porque temos o Senhor que nos assiste, que nos ajuda, que nos orienta, que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, ó Deus, pois tu és um Deus que se preocupa, ó Pai, em nos falar, pois o Senhor, como Pai, quer o bem dos seus filhos. Ó Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias. Obrigado pela tua sempre real presença. Toma a tua igreja, Senhor, em tuas mãos. Senhor, obrigado por usar a vida da Nayara, ó Deus, e praticamente deu sequência ao que foi falado pela manhã. Ah, meu Deus, nós queremos te agradecer, pois o Senhor é um Deus que tem se preocupado com Elionai. O Senhor tem se preocupado com Elionai. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar sempre nos falando, nos ministrando, nos mostrando. Cabe a nós, ó Pai, agora administrarmos as atitudes, buscarmos ao Senhor, nos apaixonarmos pelo Senhor cada vez mais, nos relacionarmos, ó Deus, com teu Espírito e termos uma vida, Senhor, diante de ti, uma vida, ó Pai, cheia da manifestação da tua glória.
Oh meu Deus, aqui está a tua igreja. Eu sei, ó Pai, que nessa noite o Senhor falou, ó Pai, aos corações. Até mesmo aqueles que não estiveram pela manhã, ó Deus, ó Pai, foram de certa forma, ó Deus, privilegiados por estarem aqui à noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sê conosco e nos ajude, ó Pai, aquele, ó Deus, que tem procurado te servir, ó Pai, nesse mundo que não é a nossa pátria, nesse mundo, Senhor, que não é a nossa casa. A Canaã está sendo preparada para nós, a Canaã celestial, a nova Jerusalém. Nós queremos chegar lá, como falamos hoje pela manhã uns para os outros. Não quero ir para o céu sozinho, mas eu quero encontrar com meu irmão lá. Então obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem estado preocupado conosco. O Senhor tem nos falado. E como diz aquela canção, ó Deus, nos ajude a melhorar, e só o Senhor mesmo, pois todos os dias precisamos melhorar nisso ou naquilo, nesta ou naquela área. E nós dependemos de Ti e do Teu Espírito Santo. Obrigado. É o que nós podemos dizer. Obrigado. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Você está disposto a isso, meu irmão? O teu chamado cumprirei na alegria ou na Você está disposto a isso? E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Se é na fraqueza do meu ser, Obrigado, Espírito que Santo. manifestas teu poder, eis-me aqui. Aleluia. Dependo de ti. Obrigado, Jesus. Preciso de ti. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão perto de você e fala assim: não quero ir para o céu sozinho, eu quero ir junto com você. Não quero ir para o céu sozinho, quero ir junto com você. Se assente aí no seu lugar, já estamos chegando ao final. Que Deus abençoe.